Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros deputadas e caros deputados. A proposta de lei que hoje aqui discutimos é, antes de mais, o reconhecimento expresso que o PSD, afinal, tinha razão. E tinha razão quando reclamava mais apoios para o setor da produção agrícola e pecuária face ao enorme aumento dos custos dos fatores de produção e que era absolutamente essencial que o Governo promovesse o funcionamento, finalmente, da plataforma de acompanhamento das relações da cadeia alimentar, a PARCA. E tinha ainda razão quando referia, vezes sem conta, que o agricultor era claramente o elo mais fraco dessa cadeia e não encontrava neste Ministério da Agricultura o aliado que precisava. Segundo o INE, o rendimento dos agricultores desceu em 2022, face ao ano anterior, 12%, e o aumento médio dos custos dos fatores de produção foi superior a 36%. O preço do gasóleo agrícola era, até há poucas semanas, quase o dobro daquilo que era praticado em janeiro de 2021. Os custos com a energia elétrica duplicaram e triplicaram em grande parte dos casos. O preço dos fertilizantes aumentou cerca de 150% nos últimos meses. As rações para a alimentação animal sofreram um aumento superior a 50%. Ora, esta proposta de lei tem por base o denominado Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, celebrado no passado dia 27 de março, entre o Governo e a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e a Confederação dos Agricultores de Portugal, o qual refere, precisamente, na sua cláusula segunda, a linha B, o seguinte: o Governo compromete-se a assegurar, desde já, o reforço em 140 milhões de euros nos apoios à produção agrícola para mitigar o impacto dos custos de produção, incluindo eletricidade verde e demais custos de energia, através do reforço de verbas para os setores da suinicultura, aves, ovos, bovinos, pequenos ruminantes e culturas vegetais para o universo dos agricultores apoiados no âmbito do Período Único de 2022. E ainda assegurar, em complemento, a renovação imediata do apoio extraordinário ao gasóleo agrícola, bem como o apoio para mitigar os aumentos dos custos com fertilizantes e adubos. Ora, então não foi o PSD que por diversas vezes, ao longo dos últimos 10 meses, propôs aqui, incluindo no âmbito do seu programa de emergência social, a duplicação dos apoios à eletricidade verde? Um desconto de 20 cêntimos por litro no gasóleo agrícola, equivalente ao que então oferecia o governo espanhol. O alargamento do gasóleo profissional às cooperativas agrícolas, tantas vezes prometido pela Sra. Ministra. E recorde-se, qual foi a resposta da maioria socialista e do governo? Zero. Em vez de atacar o problema na origem e no tempo devido, como defendia o PSD, o Governo vem agora reagir em cima do problema, tentando corrigir o facto já consumado. É verdade, mais vale tarde do que nunca, mas para muitos agricultores já vem mesmo muito tarde. Mas não será por acaso que o aumento médio dos preços dos alimentos em Portugal anda nesta altura pelos 22% e aqui na vizinha Espanha apenas pelos 15%. Acresce que o Governo, desde novembro de 2011, recordo, por um governo liderado pelo PSD, tem um instrumento à sua disposição que, não sendo uma verdadeira entidade reguladora, tem por missão promover a análise das relações entre os setores de produção, transformação e distribuição de produtos agrícolas, com vista ao fomento da equidade e do equilíbrio na cadeia de abastecimento alimentar, a PARCA, a dita plataforma de acompanhamento das relações na cadeia agroalimentar. Na PARCA tomam assento entidades representativas dos distintos elos da cadeia agroalimentar, desde a produção primária, CAP, CONFAGRE e CNA, à transformação, FIPA e CIPA, e à distribuição, APED, Centromarca, bem como do comércio, CCP, assim como entidades dos Ministérios da Agricultura e da Economia, como a Autoridade da Concorrência, Direção-Geral das Atividades Económicas, Direção-Geral do Consumidor e Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura. Ora, a PARCA tem a obrigação de reunir, pelo menos trimestralmente, a convocação do representante de quem? Do Ministério da Agricultura. Sabem quantas vezes reuniu a PARCA em 2022? Apenas uma, julgo que em setembro. O Ministério da Agricultura andava sem tempo, muito ocupado. Este ano, a PARCA, curiosamente, reuniu na semana passada, dia 22.
precisamente no dia seguinte à audição dos membros da PARCA na Comissão Parlamentar da Agricultura, a requerimento do grupo parlamentar do PSD. Coincidência. Quase que nos apetecia dizer que foi o PSD quem convocou a PARCA, substituindo-se ao Governo. Sendo que na referida audição da Comissão Parlamentar da Agricultura apenas compareceram os representantes do setor privado, que aliás muito agradecemos, pois ofereceram esclarecimentos muito úteis sobre os problemas que atravessa toda a fileira agroalimentar e praticamente por unanimidade deixaram claro que o Governo devia ter atacado o problema na origem, no tempo certo, disponibilizando mais apoios ao setor da produção agrícola. Mas mais, devia o Governo ter há muito mandado produzir um estudo independente, sério, que permitisse perceber de forma clara a estrutura de custos e a formação de preços de toda a cadeia agroalimentar e devia tê-lo feito no âmbito da PARCA, pois os seus membros estavam disponíveis para tal, como sugeriu então o representante da CCCP. Tivesse o Governo valorizado a PARCA como devia e cumprido as suas obrigações no tempo certo, como o PSD tantas vezes exigiu, seguramente que teríamos, nesta altura, agricultores mais robustos, uma fileira agroalimentar mais transparente, a sociedade civil mais esclarecida e, seguramente, consumidores a beneficiarem de alimentos a preços mais acessíveis. Aliás, não acreditamos que tenha sido simples coincidência que a assinatura deste pacto para a estabilização e redução de preços dos bens alimentares tenha ocorrido precisamente na sequência da reunião da PARCA do passado dia 22. Muito obrigado.